Boa noite a todos. Fiquem agora com os destaques desta edição do Jornal Aveto. Vamos falar sobre a programação do nosso canal, mudanças muito importantes na nossa programação. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Também vamos falar sobre a culinária com Dona Florinda. E também vamos falar com os outros quadros, vamos falar sobre a previsão do tempo e também vamos falar sobre o... Vamos falar sobre o mal que mesmo? Sobre as fofocas, o CH Repórter e o The Jaime. Agora, no Jornal Aveto. Boa noite a todos. Estamos com a nossa edição 28ª, se eu não me engano, do Jornal Aveto, o jornal que serve para informar sobre as notícias do nosso canal. Bem, vamos falar agora sobre a previsão do tempo com o nosso querido Seu Barriga. Bem, bom dia ou boa noite a todos que estão assistindo este Jornal Aveto. Boa noite a todos que estão assistindo esta edição do Jornal Aveto. Estamos aqui com a nossa querida previsão do tempo comigo, Sr. Barriga. Vamos falar como vai ser a previsão do tempo nos próximos dias. Bem, vamos começar por hoje, né? Neste momento está fazendo 23 graus com a sensação térmica de 25. E ainda hoje nós temos alerta amarelo para tempestades. Então, tomem cuidado vocês todos aqui, principalmente da região aqui de São Paulo. Se vocês, né, quando vocês forem sair para trabalhar ou sair para algum lugar, já que tem perigo de nós termos tempestades aí fortes durante o dia, né? Bem, vamos agora com a próximo dia, né, que é amanhã, sábado, né, dia 8 de agosto, nós teremos aí 28 graus com a mínima de 18, né? E teremos também chuvas de 60%, né? Durante o dia todo. Nós temos chances aí de ter chuva durante o dia todo amanhã, dia 8 de agosto. Domingo, que já é o dia dos pais, né? No domingo nós teremos aí um tempo nublado, 23 graus com a mínima de 15 e ainda tem 30% de chuva previsto, né? E será um tempo nublado. Bem, vamos já para segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 10 de agosto, né? Nós temos aí 16 graus com a mínima de 13 e também será um tempo nublado. E está previsto aí durante o dia 20% de chuva também, né? Ou seja, aquela garoinha, bem pouquinho, né? Na terça-feira, dia 11 de agosto, nós também teremos a mesmo temperatura, né? Nós teremos 16 graus com a mínima de 13 e vamos ter agora chuvas leves, né? Chuvas de 20%, né? Durante o dia todo na terça-feira. Na quarta-feira, nós temos aí já um tempo mais firme, né? Predominantemente nublado, 22 graus com a mínima de 15 e só 20% de chuva previsto para o dia. Na quinta-feira, nós teremos aí 29 graus com a mínima de 16 e também será um tempo parcialmente nublado, né? Nós teremos aí só 5% de chuva previsto para o dia e a mínima de 16 graus. Já na sexta-feira o tempo já muda, nós temos aí possibilidades de chuva, né? 29 graus com a mínima de 18 na próxima sexta-feira e nós temos aí 20% aí previsto de chuva para o dia todo, né? Bem, vamos agora voltando com os nossos queridos apresentadores. Bem, muito obrigado ao Sr. Barriga pela previsão do tempo. Bem, vamos agora falar sobre o futebol. Isso mesmo, vamos falar sobre o futebol, vamos falar sobre os jogos que tivemos aí das oitavas de final da Copa do Brasil, né? E quem vai falar sobre a Copa do Brasil para nós será o nosso querido Kiko. Boa noite para todos vocês que estão ligados aqui no nosso Faveto Futebol comigo, Kiko, né? Vamos falar sobre os jogos da Copa do Brasil e também vamos falar da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Bem, vamos lá para os jogos da Copa do Brasil que nós tivemos nesta semana, né? Tivemos aí os jogos de ida no fim de semana passado e os jogos de volta nesta semana, né? Vamos começar já com o primeiro jogo aí. Nós tivemos aí Atlético Mineiro e Juventude, onde o Galo, né, que empatou o primeiro jogo em 0-0, ganhou no segundo jogo fora de casa e classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Remo foi eliminado por Santos, ganhando também de 1-0, já que no agregado tinha sido 0-0. E o Santos está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro também ganhando de 2-0
eliminou a Chapecoense, Grêmio eliminou o Mirassol, o Vasco conseguiu eliminar o Fluminense, o Palmeiras também se classificou mesmo perdendo de 3-0 por Fortaleza, 3-2, perdão, se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O Vitória conseguiu fazer uma virada histórica, né, eliminando o Atlético Paranaense por 4-0, né, ganhando de 4-0, né, já que o primeiro jogo tinha sido 2-0 para o Atlético Paranaense. E o Corinthians foi eliminado por Internacional, né? Mesmo ganhando de 2-1, o Internacional conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, os seguintes times que se classificaram foram o Atlético Mineiro, o Santos, o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco da Gama, o Palmeiras, o Vitória e o Internacional foram os times que se classificaram para as quartas de final da Copa do Brasil, né? Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Nós temos o Brasileirão retornando aí, né? Na sua 21ª rodada, não, é a 22ª, se eu não me engano, acho que é a 22ª, né? Nós temos aí, é a 22ª mesmo, né? E teremos aí os seguintes jogos, né, nesse final de semana. Amanhã, né? Já amanhã e domingo. Nós temos Grêmio e São Paulo amanhã a partir das 4 da tarde. Remo e Atlético Mineiro amanhã 6h30 da tarde também. 8h30 da noite nós temos Coritiba e Chapecoense amanhã. E amanhã 9 horas nós teremos aí Botafogo e Fluminense, que é um clássico lá do Rio, né? Já no domingo 11 da manhã nós temos Cruzeiro e Mirassol, né? No domingo 11 da manhã. Nas 4 horas da tarde nós teremos aí Bahia e Vasco da Gama e Palmeiras Internacional. Nas 4 horas da tarde, né? Serão esses os jogos. Santos e Atlético Paranaense às 6h30. E também às 6h30 Bragantino e Corinthians. Serão os jogos aí das 6h30. E por último, nós temos aí o jogo do Flamengo contra o Vitória, né? Teremos Flamengo e Vitória às 7h30 da noite, né? Na semana que vem, se eu não me engano, nós teremos aí a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores, né, pessoal? Já será semana que vem, né? E nós vamos falar aí sobre todos os jogos aí a partir da sexta-feira que vem, né? Relembrando aí os jogos que teremos das oitavas de final da Copa Libertadores, né? Será Fluminense e Independiente Rivadavia, eu nem sei como é que é o nome desse time. Estudiantes e Universidade Católica, perdão. Tolima e Independente Del Valle, Platense contra Coquimbo Unido, Palmeiras e Cerro Porteño, Flamengo e Cruzeiro, Mirassol e LDU, e Rosário Central e Corinthians. Esses serão os jogos aí das oitavas de final da Libertadores. Tá bom, pessoal? Bem, voltamos aí com os nossos queridos apresentadores, né? E não percam semana que vem o resumo aí da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Bem, eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Muito obrigado, Kiko, pela apresentação do futebol, né? Do Afeto Futebol com o Kiko. Bem, vamos falar sobre a nossa programação. Nós tivemos uma modificação muito importante na nossa programação, que foi a retirada do quadro Reagindo a Episódios Antigos. Segundo o dono do nosso canal, ele disse que cancelou porque não estava conseguindo fazer assim, um reagindo melhor, né? Já que desde que voltou, né, nós não tivemos poucos episódios assim que passaram de 100 visualizações, né? E vocês também assim, né? Vocês não conseguiam participar, né? Então ele decidiu acabar com este quadro e nós estamos pensando aí, ele está pensando em fazer um novo quadro aí para as terças-feiras, né? Quem está substituindo interinamente é o Reprises do canal e talvez pode ser um programa novo de reprises. Talvez nós temos aí um programa com outro nome, talvez né, Chechão reprisando ou reprisando do canal, né? E vai reprejar todas as melhores histórias que tivemos de Chaves e Chapolin do nosso canal. Exatamente. Vamos falar aí sobre agora a programação, né? Nós tivemos aí o Chespirito na segunda-feira, né? Tivemos aí as esquetes de Chaves, Chapolin, Pancada Bonaparte e Chompras, né? Com as seguintes histórias. Nós tivemos a história de Pancada Bonaparte, que foi sobre o Homem-Aranha é o Lucas. Esse aí foi a sketch de Pancada Bonaparte. Nós tivemos também a sketch de Chaves, que foi o bolo, né? Confusão com o bolo, né? Com a participação de quase todos os personagens do nosso canal. Tivemos também o Chapolin Colorado. A sketch Chapolin Colorado que nós tivemos foi o Conde Terra Nova. E de Chompras que nós tivemos aí os exercícios da Chimoltrúfia.
Isso mesmo. Na terça-feira, como nós falamos, tivemos o reprisando o episódio de Chapolin de 2024, que foi a vingança do Tripa Checa, né? Na quarta-feira tivemos o Clube do Chegado Dublagens também com mais um episódio do Chapolin Colorado, que foi o episódio O Sumiço do Marido, né? Foi o episódio exibido na quarta-feira, né? No Clube do Chegado Dublagens. E ontem tivemos a tier list dos melhores episódios de Chapolin da temporada de 2024. Isso mesmo. Bem, agora vamos com o quadro de receitas, né? Vamos com o quadro de receitas de culinária com Dona Florinda. Olá, queridos e queridas que estão assistindo mais um Jornal Aveto. Estamos aqui com mais um quadro do Receitas de Culinária comigo, Dona Florinda. Bem, vamos agora para mais uma receitinha bem rápida de hoje. E a nossa receita de hoje será a receita de torta de chocolate com maracujá, né? Torta de chocolate e maracujá. Vamos agora para os ingredientes. Vamos começar com os ingredientes da massa, né? Para fazer a massa, nós precisamos de um pacote de bolacha de chocolate e também 3 a 4 colheres de sopa, né? A colher mais grandinha, de manteiga sem sal. Para o recheio, nós precisamos uma lata de leite condensado, meia lata, né, de suco de maracujá concentrado e também meia xícara de chá, mas é a xícara mais pequena, de creme de leite. E vamos agora para o nosso modo de preparo, né? O modo de preparo é o seguinte: para a massa, né? Você tem que misturar, né, triturar, na verdade, no liquidificador, o biscoito até obter uma farofa. Despeje a farofa numa tigela e junte a manteiga, né? E depois trabalhe a massa até ficar homogênea e úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma redonda, cerca de 20 centímetros de diâmetro, de fundo removível, com a lateral com cerca de 3 centímetros de altura. Depois reserve na geladeira. Para o recheio, em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá até obter um creme homogêneo. Depois despeje esse creme em uma forma reservada e leve à geladeira por cerca de 3 horas ou até ficar firme. Bem, esse tempo de preparo, né, é 1 hora e rende até 12 porções. Bem, se vocês gostaram dessa receita de culinária, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e comente no vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já. Bem, voltamos do nosso rápido intervalo e agora vamos falar sobre as fofalhas da Gentoca. Vamos falar das principais fofalhas da Gentoca da semana, né? Vamos falar aí com elas, as mujas da fofoca, Dona Clotilde e Dona Neves. Bom dia, queridos e queridas que estão assistindo. Bom dia não, perdão, né? Boa noite a todos que estão assistindo aí. Mais um Fofalhas da Gentoca comigo, Dona Clotilde, e comigo, Dona Neves. Estamos aí com mais um Fofalhas da Gentoca. E hoje nós vamos falar sobre as principais fofocas da vila, né? Começando, é claro, com a Dona Florinda. Dona Florinda sempre está em todas as fofocas de nosso quadro diário, né? No quadro semanal aqui do nosso canal. E agora ela está provocando uma polêmica, já que ela colocou de novo a placa de proibido animais e crianças na vila, né? E que vem expulsando vários inquilinos do Senhor Barriga na vila, né? E depois disso, né, o Senhor Barriga está pensando em aumentar o aluguel da nossa querida Virgínia. Quem vai falar um pouco isso sobre nós será o filho do Senhor Barriga, o Nhonho. Vamos lá com ele. Bom dia, né? Bom dia, na verdade, perdão, né? Boa noite a todos, né? Estamos aqui com mais um Jornal Aveto. E agora vamos falar sobre a reportagem do nosso dia, que é sobre Dona Florinda. Dona Florinda, né, está, né, falando aí que não vai mais deixar, né, que pessoas que tem crianças pequenas ou que tem animais na vila, né, morarem na vila, perdão, né. E o meu papai está vendo aí um jeito aí de tentar evitar esta briga com a velha do 14, né. Então, eu trouxe o meu pai aqui para explicar para vocês como será, o que ele vai fazer, né, papai? O que você vai fazer?
Bem, primeiramente o que nós vamos fazer será o seguinte. Dona Florinda vai ter que pagar uma taxa, né? Já que ela colocou isso, né? Uma taxa um pouco maior, né? Uma taxa mais ou menos de 15% aí de aluguel a mais, né? Por causa que com isso eu estou perdendo vários clientes, né? E eu espero que ela aceite essa taxa, né? Já que eu estou perdendo vários inquilinos por culpa desta coisa que ela colocou. Muito obrigado, papaizinho. Bem, Dona Florinda não quis falar nada sobre o equívoco, né? Vamos ver aí o que ela vai querer contar depois aí nos próximos dias aí da nossa semana. É o retorno com as nossas queridas apresentadoras. Dona Florinda sempre causando confusões aí, né? Por causa de criança, etc, etc. Fazer o que, né? Bem, vamos falar aí agora sobre a mudança aí que tivemos na nossa vila, né? O seu Barriga também pagou uma reforma na nossa vizinhança, que foi a reforma, né? A reforma lá de fechando a parte de baixo da casa do seu Jaiminho. E quem vai contar para nós será o Godines, né? Ele vai contar um pouco para nós como foi esta reforma, né? Boa noite a todos que estão assistindo mais um Jornal Aveto. Estamos aqui falando sobre a reforma que o senhor Barriga fez no nossa querida vizinhança, né? A reforma que ele fez foi uma reforma mais simples, fechando aquele buraco que estava deixando muito sujeira e também animais que estavam lá dentro, né? Inclusive, nós temos o registro de um animal. O animal que estava lá, né, é o Kiko. Você tá me chamando de animal, é, Godines? Bem, de uma certa forma, sim. Você não vai com minha cara? Eu só não vou falar nada que eu vou continuar brincando com a minha bolinha. Bem, já que o Kiko não quis falar nada, né? Voltamos com nossos queridas apresentadoras do quadro. Bem, eu não vou reclamar que o Godines está errado, né? É claro, porque o Kiko com certeza é um animal. É um dos animais mais perigosos. E um dos mais burros também, né? Bem, vamos falar aí sobre a nossa programação para o mês, nesses restos de ano aí, né? Já que nós tivemos a retirada do Reagindo, mas também temos aí, talvez, uma mudança aí na nossa programação. Nós estamos pensando em fazer pelo menos 2 filmes aí, ou pelo menos um filme, na verdade, neste mês, né? Neste fim de ano, né? Que talvez será o filme do Batman 3 e talvez um filme aí que não... Vamos ver aí, nós vamos ver aí o que fazemos, né? Então, se vocês quiserem algum filme aí, né? Se vocês vão querer algum filme aí que nós gravamos, né? Que na verdade com o nosso diretor, né? E o dono do canal decidir gravar, vocês comentem aqui no vídeo, aqui embaixo do Jornal Aveto, tá bom? Bem, ficaremos agora por aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e comentem no vídeo. Bem, voltamos agora com os nossos queridos apresentadores. Muito obrigado, Dona Neves, pelo, né, os fofalhas da gentoca. Bem, vamos agora falar sobre o CH Repórter de hoje. E o CH Repórter de hoje vai falar, né, continuando a série, né, falando sobre nossos queridos inquilinos, né? E o inquilino de hoje será a Dona Clotilde. Hoje nós vamos falar sobre como é que é a vida da nossa querida bruxa do 71. Olá, queridos e queridas que estão assistindo mais um Jornal Aveto. Estamos aqui com o nosso quadro do CH Repórter, com nós, bonecos de pelúcia. E hoje vamos falar sobre mim, né? Só que a minha versão de boneco, né? Vamos falar sobre como é a vida da Dona Clotilde na Vila do Chaves. Isso. Então, vamos lá. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre como é a vida da Dona Clotilde, né? As 24 horas da Dona Clotilde na Vila do Chaves, né? Bem, vocês sabem que elas sempre saem aí para comprar coisas, isso, né? Mas além disso, o que ela faz? Bem, vamos perguntar isso para ela. Vamos ver isso também, né? Nós todos aqui nós vamos ver como é a vida dela, né? Bem, primeiramente ela só vive sendo chamada de bruxa, né? Porque ela também parece muito com uma bruxa, né? Isso é verdade. E por isso que... Eu posso saber quem você tá falando chama de bruxa? Ai! Nada.
Olha, menino, eu não sou nenhuma bruxa. Só porque eu sou uma senhora um pouco mais, como podemos dizer, culta, né? Quer dizer que eu sou uma bruxa. Agora, com licença. Bem, ela deu o recado, né? Ela sempre sai de manhã para comprar as coisas dela, né? Segundo ela, né? Ela sai para comprar as coisas que ela precisa comprar. Já depois ela toma o café da manhã, obviamente, e aí o que acontece? Ela fica na janela, ou às vezes na frente da porta com a vassoura, paquerando o seu Madruga, né? Como sempre. Vamos lá, saindo mais uma vez para ir trabalhar. Ai, Dru, um boneco. Bem, o que eu não falei, né? Ela só vive paquerando o seu Madruga. E depois, o que que ela faz, né? Depois de paquerar o seu Madruga, ela vai estender roupas e fofocar com a Dona Florinda e com a Dona Neves, né? Como sempre. Ontem eu vi a bichinha do 87 fazendo o maior barraco ali no mercadinho da esquina. Ah, mas ela só vive fazendo isso. Pior que é verdade mesmo. Só vive fazendo barraco aquela vizinha do 87. E depois de fazer todo esse tipo de fofoca, ela continua fazendo a mesma coisa de sempre, né? Paquerando e sendo chamada de bruxa, né? Então, essa foi a vida da Dona Clotilde, né? Na próxima semana nós vamos ver como é a vida do personagem que vocês quiserem comentar também, né? Se vocês quiserem comentar algum personagem que vocês querem ver a vida aí, se inscreva, né? E primeiramente comentem aqui embaixo no nosso jornal. Bem, retornamos com os nossos queridos apresentadores. Bem, estamos agora com o nosso último quadro do dia, que é o quadro do The Jaime com o seu Jaiminho. E ele vai fazer uma entrevista com o Thor. Sim, vocês não estão escutando, sim, o Thor, aquele bombadão mesmo, o Thor. Bem, seu Jaiminho, onde é que você está? Onde que você se meteu? Bem, queridos e queridas que estão assistindo mais um Jornal Aveto. Estamos aqui, né, aqui fora, nessa grande parede de pedra, que nós estamos falando aqui dos personagens principais dos Vingadores, o Thor. Ele vai responder algumas perguntas bem rápidas aqui para o nosso querido jornal. Bem, Thor, a primeira pergunta que nós queremos fazer é: você conhece o Batman? Sim, já tive a oportunidade de conhecer aquele grande homem grande que se veste de morcego. Sim. E nós queremos saber se você tem, como fala, tem chances de participar em algum filme dele, né, do Batman, né, desse universo de super-herói. Bem, eu não sei, eu sou muito ocupado, sabe? Eu tenho que falar com meu pai Odin e também com várias outras pessoas, sabe? Porque como eu sou um deus do trovão, eu não consigo, como podemos dizer, ter tempo. Assim, é claro. Bem, assim, você vai participar do filme dos Vingadores, né? Você está planejando aí, né, do próximo filme dos Vingadores aí, né, que nós temos aí com o Doutor Destino. Você acha que você vai conseguir ganhar do Doutor Destino? Bem, eu não sei quem é este Doutor Destino, mas eu planejo vencer ele numa batalha épica. Espero que eu ganharei dele. Sim, é claro. Bem, e uma última pergunta para nós fecharmos o nosso jornal. Eu quero fazer uma pergunta bem rápida para você. Você tem chance de participar como outro personagem em outro filme, assim de Chapolin ou do próprio Batman? Isso depende do dono do nosso canal. Espero que sim. É claro. Bem, se vocês gostaram dessa entrevista, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e comentem no vídeo. Bem, vamos agora para os nossos queridos apresentadores. Bem, terminamos com mais uma edição do nosso Jornal Aveto. Bem, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o seu like e comentem aqui no vídeo. Bem, não percam na próxima semana o X-Espírito da segunda-feira. Bem, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até semana que vem.